Olá, amigos ligados no torcedores.com, mais um debate em vídeo sobre UFC, MMA. Hoje vamos falar sobre a luta do Lyoto Machida contra Yoel Romero pelo UFC Fight Night 70. Tenho aqui para conversar sobre essa luta Diogo Miranda, Renan Prates e Matheus Adami. Opa! Costumo aqui cobrir MMA, lutas no torcedores.com. Diogo, vou começar com você. O que a gente pode esperar do Lyoto para essa luta, depois da derrota pro Rockhold? Cara, eu acho que o Lyoto, desde que ele conseguiu o cinturão dos meio pesados, ele vem um certo declínio na carreira dele. Ele estava no primeiro escalão aí dos meio pesados, só que eu acho que essa nova geração de lutadores, Anthony Johnson, Phil Davis, John Jones, eles derrubaram um pouco o Lyoto, por isso que ele teve que ir para os médios. E agora nos médios eu também não vejo ele no primeiro escalão, porque tem Ronaldo Jacaré, tem Luke Rockhold, tem Chris Weidman. Eu vejo lutadores mais fortes do que ele. E também tem o Yoel Romero agora, que é um cubano muito forte, mais forte do que o Lyoto inclusive. Tem um wrestling muito bom, que é o principal estilo contra os brasileiros, né? Acho que os brasileiros não acharam um antídoto ainda para fazer uma luta contra o wrestling. Não sei se eles treinam com afinco, não sei qual é o problema, mas todos os brasileiros, com exceção do José Aldo, têm muita dificuldade contra esse tipo de lutador. Então eu vejo uma luta muito difícil aí pro Lyoto, até porque o Yoel vem com força. Se ele ganhar essa luta aí de uma forma convincente, vai se credenciar a lutar aí contra o Rockhold ou contra o Jacaré, para futuramente aí lutar por um title shot. Então vejo uma luta muito difícil pro Lyoto, que já é um cara que já está no final da carreira, na minha opinião. Matheus, o Romero está vindo de 5 vitórias seguidas na categoria, enquanto o Machida perdeu em abril, há pouco tempo atrás, para o Rockhold. O momento do Romero é muito melhor do que o do Machida? Sem dúvida, Lucas. O momento é melhor. Quando o cara consegue emendar uma sequência boa de vitórias, que é o caso do Romero, a confiança vai lá em cima, né? Ele foi cotado para ser um possível desafiante do Vitor Belfort quando a luta contra o Weidman foi adiada pela primeira ou segunda vez, teve tanto adiamento essa luta. Mas, enfim, acabou não acontecendo. É um cara que tem muito potencial dentro da categoria dos médios. Se ele fosse um pouco mais novo, já tem 38 anos, se ele fosse um pouco mais novo, é um cara que certamente seria questão de tempo ele disputar o cinturão. E eu acho que ele vai vai ser um adversário muito forte, literalmente falando, pro Lyoto. Renan, o Machida está no momento decisivo da carreira dele, né? Uma derrota pro Romero praticamente acaba com qualquer chance dele lutar mais uma vez pelo cinturão, ele que já perdeu pro Weidman. Essa luta, essa pressão da provável definição aí do rumo dele no UFC pode atrapalhar. Desculpa, eu não ouvi o final. Essa pressão por essa luta ser um fator decisivo aí na carreira dele no UFC pode atrapalhar? Olha, eu acho que o Lyoto é um lutador bem experiente, eu não acredito que vá atrapalhar, não. O que me deixa intrigado em relação ao Lyoto é que ele tem a capacidade de fazer coisas quando você espera, ele faz o contrário. Eu, particularmente, quando eu esperava que o Lyoto fosse fazer grande luta contra o Rockhold passou por cima dele. Quando eu esperava que o Lyoto não fosse fazer nada, fazer aquela luta burocrática que às vezes ele faz, ele atropela com nocaute. Então, assim, é difícil, fica parecendo que eu estou em cima do muro, mas é difícil arriscar um prognóstico. Eu acho que o Yoel Romero está no melhor momento. E até uma coisa que eu queria colocar com vocês aí, se vocês concordam comigo, eu acho que o fato do Lyoto estar lutando muito ultimamente pode atrapalhar. Porque Sim. tem aquela história que o lutador precisa ter pelo menos 3 meses de descanso. E nos últimos 6 meses, se não me engano, o Lyoto vai para a terceira luta. É muita coisa. É muita coisa. Eu acho que pode acabar prejudicando no preparo físico dele. Vocês concordam, Matheus e Diogo? Eu acho que depende mais do atleta do que em si da agenda do cara. Tem lutador que consegue fazer 4, 5 lutas no ano. O Donald Cerrone veio numa sequência no começo desse ano e no final do ano passado de muita luta em pouco tempo e o cara ganhou todas. E o Lyoto é um cara que luta desde moleque no karatê, então não sei se ele sentiria tanto essa pressão, mas sem dúvida
que o Renan falou é uma coisa que tem que ser destacada. Muita luta em pouco tempo, uma hora ou outra o corpo do cara vai cobrar o preço. Eu não ficaria surpreso se o Lyoto fosse nocauteado muito rapidamente pelo Romero. Inclusive, eu acho que é o que vai acontecer mesmo, não é só um cenário hipotético. Eu acho que isso é bem provável, até pelo estilo de lutas mesmo. Diogo? Eu concordo com o Renan também, até porque o Lyoto já não é nenhum garoto, né? Já tem 37 anos. Então, a recuperação física de um atleta mais velho, a recuperação muscular demora mais tempo para acontecer, né? Então, eu vejo também... O Yoel também... Eles têm a mesma idade, né? Mas o Yoel vem numa sequência melhor. O Lyoto vem de lutas duras aí, perdeu do Weidman, ganhou do Holloway, é verdade, mas perdeu do Weidman, perdeu do Rockhold. Então, como eu disse, eu acho que ele já está mais no final da carreira, justamente pela sequência também. Todas as vezes que ele enfrentou um lutador do primeiro escalão, Rockhold, Jones, Weidman, ele não conseguiu ganhar. Ele está vencendo os atletas intermediários, mas os atletas que são assim tops, eu acho que ele não está conseguindo um bom resultado. Eu acho que a sorte do Lyoto, a sorte entre aspas, que dependendo ainda tem outras categorias como acho que a dos pesados, você tem muitos postulantes ao título. A categoria que o Lyoto está, vamos supor que o Chris Weidman ganhe do Rockhold. Vai ter quem? Vai ter o Jacaré. Se ele perder para o Romero, vai ter o Romero. E aí você já começa a cogitar retornos. Anderson Silva, Belfort. Não tem nomes que estão despontando para substituir, para serem postulantes a desafiar o Chris Weidman. Então eu acho que a sorte do Lyoto é nesse sentido, porque como ele é um nome forte, ele acaba se postulando como candidato pela falta de opção, né? Mais pela falta de opção do que pelo bom momento dele. É isso que eu ia perguntar mesmo para vocês. O que representa essa luta no cenário da categoria dos médios do UFC? Eu vejo que o Weidman está soberano por enquanto com o cinturão, o Rockhold é um bom desafiante, o Jacaré tinha uma expectativa grande se ele iria lutar contra o Weidman, mas esses três nomes são os principais por enquanto, né? Um vencedor dessa luta, Machida e Romero, tem chance de entrar nesse trio para lutar por cinturão, ou só se, como o Renan falou, o Weidman for ganhando de cada um e fica sem opção no final? Cara, eu acho que o Romero ainda tá... Falando do Romero, né? O Lyoto Machida, eu acho que caso ele tenha uma vitória convincente, ele se credencia um title shot direto, justamente por essa falta de opções. Mas o Romero ainda precisa de um teste. Ele não ganhou de nenhum lutador da categoria ou do nível do Lyoto Machida. Então ele vencendo essa luta, eu acho que ele precisaria de uma outra luta, talvez com o Jacaré ou com o Rockhold, para depois ele pensar no title shot. Então, pro Lyoto, eu acho que justamente por essa falta de opção, pela experiência que ele já tem, por todos os lutadores que ele já enfrentou, é um caminho mais curto para chegar ao title shot do que do Romero. Matheus? Eu acho que o Lyoto, mesmo que ele aplique um nocaute mais espetacular, aplique um armlock voador, eu acho que ele não ganha a chance de lutar pelo cinturão, porque ele já lutou recentemente, já teve a chance dele contra o Weidman. E assim, embora a categoria não tenha tantos nomes, mas tem gente na frente do Lyoto, a meu ver. Eu acho que tem o Rockhold, né, que já vai ser o próximo adversário. Você tem o Jacaré, que bom, no meu achismo, é o cara que deveria ser o próximo desafiante do Weidman mesmo. E se o Romero vencer, eu acho que o Romero, sim, ele ganha uma possibilidade. Mas eu concordo com o Diogo, eu acho que o Romero ainda está muito verde para ser jogado logo numa disputa de cinturão. Então, como provavelmente o UFC vai colocar o Weidman com o Rockhold, caso o Romero vença a luta, eu acho que uma boa alternativa para ele é enfrentar o Jacaré. Quem vencer é o próximo desafiante. Renan, quer falar um pouco também sobre esse cenário da categoria? Não, eu acho que faz sentido o que eles falaram. Eu acho que a questão é mais de... Como essa categoria tem muita gente machucando, tem que ver também se eles vão ficar inteiros. Então, por exemplo, vamos supor que todos fiquem saudáveis. Dependendo da luta, de como for a luta do Romero com o Machida, pode ser que o Romero ganhe de uma forma tão espetacular como o Rockhold ganhou e ele fique credenciado para o title shot.
se ele tá preparado, eu acho que ele não... Concordo, acho que mais uma luta contra o Jacaré seria uma forma mais justa. Mas às vezes a lacuna que está se criando nessa categoria pode fazer com que uma performance sensacional do Romero o credencie para lutar direto contra o Chris Weidman, depois do Jacaré, obviamente. Legal, amigos. Vocês querem dar palpite pra luta? O Matheus já falou que o Romero ganha, né? Sim, Romero por nocaute. Agora o round é pedir demais, mas vai dar Romero por nocaute. Diogo? Não tô tão negativo assim quanto o Matheus, mas eu também acho que vai dar Romero aí, justamente por essa luta agarrada, por ele ser um atleta que eu acho que é mais forte fisicamente do que o Lyoto e tá mais descansado. Renan, vai arriscar? Eu vou sim, eu acho que vai dar Romero, mas como o Lyoto geralmente me surpreende, deve dar Lyoto. Boa. Legal, amigos. Obrigado pela conversa sobre o combate de Lyoto Machida e Yoel Romero. Voltamos nos próximos debates falando mais sobre o UFC e MMA. Valeu, abraço. Valeu. Valeu, pessoal.